E aí, pessoal? Tudo bem? A gente está aqui para mais um mergulho profundo, dessa vez, na promessa de Jesus sobre o seu retorno. É isso aí. Vamos explorar o texto com a promessa de Jesus. Ele certamente voltará. Isso. A gente vai se aprofundar no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Para entender direitinho o contexto da promessa, né? Exatamente. E a gente já começa com uma situação bem interessante. A confusão dos discípulos, imagina só. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Tá acreditando que ele era o Messias. E aí, do nada, Do nada, ele fala que vai embora, que vai preparar um lugar para a ele. gente deixa qualquer um de cabelo em pé, né? Totalmente. E o texto usa uma palavra grega para descrever o estado deles. Tarassur. Sabe o que significa? Não? Me fala? Uma agitação profunda, tipo um terremoto interno. Eles esperavam um Messias Que libertasse Israel. que estabelecesse um reino terreno. E de repente, Jesus fala em partir. É uma mudança radical de perspectiva. É verdade. Eles estavam presos a uma expectativa política. E Jesus Jesus vem com uma promessa que vai além dessa realidade. Totalmente. Mas, em meio a essa crise, Jesus tenta confortar os discípulos, né? Sim, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É como se ele dissesse: calma, gente, confia em mim. Exatamente. E para ilustrar essa promessa, ele usa uma metáfora. A da casa do pai. Com muitas moradas. Que metáfora linda, né? Ela quebra aquela ideia de um céu distante, impessoal. E traz a imagem de um lar. Um lugar aconchegante onde cada um tem seu espaço. É verdade. Mas e essa preparação que Jesus menciona? O que você acha que significa? Boa pergunta. O que significa preparar um lugar na eternidade? É algo que a gente pode refletir. Alguns estudiosos acreditam que Jesus está falando da preparação espiritual dos seus seguidores. Faz sentido? Moldando-os à imagem de Cristo para que estejam prontos para a vida eterna. E essa ideia de que Jesus está ativamente preparando esse lugar. Mostra o cuidado dele com cada um de nós, né? Exatamente. É como se ele estivesse cuidando de cada detalhe para nos receber da melhor maneira. Mas e a volta dele? Como fica essa promessa de retorno? Essa é a grande questão. Eles não entendiam como Jesus podia ir embora e ao mesmo tempo. Prometer voltar. E a promessa não é vaga. No grego, a frase eu virei tem um tempo verbal específico. Que tempo é esse? O presente futurístico. Presente futurístico, nunca tinha ouvido falar. É como se a volta de Jesus fosse tão certa para ele. Que ele expressa como algo que já está acontecendo. É isso aí, uma certeza inabalável. Uau, que forte! E essa certeza se baseia não só nas profecias, mas também, Na própria pessoa de Jesus, ele cumpriu todas as promessas que fez durante a vida. inclusive, a da ressurreição. Exatamente. E por falar em ressurreição, o texto nos leva a um ponto crucial. Qual? A importância da cruz para entender a promessa do retorno de Jesus. Sem a cruz, a promessa perde o sentido, né? Com certeza. É na cruz que Jesus vence o pecado e a morte. Abrindo caminho para a reconciliação com Deus. É o ponto de partida para a redenção da humanidade. Mas como a cruz se conecta com a segunda vinda? A cruz e a segunda vinda estão interligadas. A cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Mas é na segunda vinda que essa vitória se concretiza de vez. Entendi. É como se a cruz fosse o início da batalha. E a segunda vinda, o triunfo final. A consumação da vitória. Exatamente. Sem a cruz, a promessa seria vazia. E sem a segunda vinda, a obra da cruz seria incompleta. Perfeito. Nossa, que conexão poderosa. E como essa promessa, essa certeza da volta de Jesus impacta a nossa vida aqui e agora? É essa pergunta que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Verdade, fica ligado. É verdade. A gente mergulhou fundo na promessa do retorno de Jesus, né? Exploramos a confusão dos discípulos, a importância da cruz. Mas e aí? Como essa promessa impacta a nossa vida aqui e agora? Afinal, não adianta só ficar pensando no futuro, né? Essa promessa do retorno de Jesus tem que ter um impacto real na nossa vida, no nosso dia a dia. Com certeza. Não é só uma promessa distante, é um chamado para vivermos de maneira diferente hoje. E o texto que a gente está analisando dá pistas importantes sobre como viver essa esperança no dia a dia. Lembra da metáfora da casa do pai? Sim, com muitas moradas. Que traz aquela sensação de acolhimento, de pertencimento, de um lugar preparado para cada um de nós. É isso aí. Essa imagem nos convida a viver com a consciência de que a gente não está sozinho nessa jornada. Existe um lar eterno nos esperando. Um lugar onde vamos encontrar descanso, plenitude. E essa certeza nos dá força para enfrentar os desafios do presente. É como se a gente tivesse uma bússola, sabe? Apontando para o norte. Por mais difícil que seja o caminho, por mais escura que seja a noite, a gente sabe que existe um destino final.
um lugar de paz e alegria nos esperando. Uma boa analogia. Mas essa espera não pode nos paralisar, né? A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar. De jeito nenhum. A promessa do retorno de Jesus nos impulsiona a agir, a transformar o mundo. Só transformar o mundo. É um convite para vivermos com propósito, com a consciência de que cada escolha, cada ação nossa tem um impacto na eternidade. Entendi. Então não é só esperar passivamente. Não. É sobre viver ativamente a nossa fé. Buscando fazer diferença no mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus. Exatamente. A gente é chamado para ser sal e luz nesse mundo. Sal e luz? Levar a mensagem de amor e esperança de Jesus para todo canto. E essa missão ganha um novo significado quando a gente vive com a perspectiva da eternidade. É como se a gente tivesse um senso de urgência, né? A gente sabe que o tempo é curto, que a qualquer momento Jesus pode voltar. Isso. E isso nos impulsiona a viver cada dia com intensidade, a aproveitar cada oportunidade para fazer a diferença. É isso aí. Mas me fala, como a gente concilia essa urgência com a necessidade de ter paciência? De esperar o tempo de Deus? É um equilíbrio delicado, né? Mas eu acho que a chave está em viver o presente com a consciência da eternidade. Não é ansiedade e desespero, mas é viver cada dia com propósito, com amor, com a certeza de que estamos caminhando para um futuro glorioso. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Entre a urgência de viver a fé e a paciência de esperar o tempo de Deus. E essa espera, ela se traduz em ações. Como a gente coloca essa esperança em prática? Começa com pequenas atitudes no dia a dia. Um sorriso, uma palavra de conforto, um gesto de solidariedade. Apenas atitudes. Isso pode ter um impacto enorme na vida das pessoas. É verdade. São atitudes simples, mas que demonstram o amor de Cristo. Sim. E quando a gente vive dessa forma, com essa consciência da eternidade e o desejo de fazer a diferença, a gente experimenta um gozo, uma paz, uma alegria que transcendem as circunstâncias. A gente se torna um canal da graça de Deus, um instrumento de transformação no mundo. E essa é a melhor maneira de se preparar para o retorno de Jesus. Vivendo em amor, em serviço, em comunhão com Deus e com o próximo. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa. E quando a gente falha? Quando a gente se deixa levar pelo medo, pela ansiedade, pelo egoísmo? Será que a gente perde a promessa da vida eterna? De jeito nenhum. A promessa de Jesus é incondicional. É baseada no amor infinito dele por nós. A gente pode tropeçar, cair, se desviar do caminho. Mas Deus está sempre pronto para perdoar, para levantar a gente, para colocar de volta na trilha. É a graça de Deus operando, né? Se transformando, nos moldando, nos conduzindo em direção à perfeição. É isso. E essa jornada de transformação, ela dura a vida inteira. A gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente precisa se esforçar para crescer em santidade, em amor, em semelhança a Cristo. E a promessa do retorno de Jesus nos impulsiona nesse processo, né? A gente sabe que um dia vamos estar face a face com Ele. A gente quer estar preparado para esse encontro. Sem dúvida. A gente quer ouvir dele. Bem-vindo, ser bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. E como a gente cultiva essa esperança no dia a dia? Como manter essa chama acesa? Acho que a chave está na constância, na disciplina espiritual. A gente precisa alimentar a fé diariamente, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com outros cristãos. É como recarregar as baterias da alma. Recarregar as baterias. Para ter força para enfrentar os desafios da vida e continuar caminhando em direção à eternidade. Entendi. É como se a gente precisasse se conectar com a fonte da nossa esperança diariamente para que ela se renove, para que ela nos fortaleça. E essa recarga espiritual, ela muda a nossa visão de mundo. Com certeza. Ela nos capacita a viver de forma diferente, a ter uma nova perspectiva, enxergar o mundo com os olhos de Deus. A gente passa a ver além das aparências, a enxergar o potencial nas pessoas, a encontrar beleza nos detalhes. É como se a gente se libertasse do medo, da ansiedade, da frustração e passasse a viver com a certeza de que, no final das contas, tudo vai dar certo. É isso. É a esperança que nos move, que nos impulsiona, que nos dá a certeza de que a vitória final já está conquistada em Cristo Jesus. E essa certeza nos enche de alegria, de paz, de gratidão. A gente se torna mais leve, mais livre, mais dispostos a amar, a servir. É a transformação que a promessa do retorno de Jesus opera em nós. Uma transformação que começa aqui agora e se estende por toda a eternidade. Que incrível. E pensar que tudo isso começou com aquela promessa de Jesus aos discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que bom que você percebeu isso. Uma promessa que ecoou através dos séculos, levando esperança e consolo a todos que creem em Jesus. É verdade. E essa promessa precisa se traduzir em uma vida transformada, em ações concretas, em um compromisso com o reino de Deus aqui na Terra. É isso aí. A promessa do retorno de Jesus não é um convite à passividade, mas um chamado à ação, à transformação, ao amor.
É sobre viver o presente com a consciência da eternidade, buscando fazer a diferença enquanto aguardamos o grande dia da volta do nosso Senhor. Exatamente. E é com essa convicção que a gente encerra essa parte do nosso mergulho. Na próxima, a gente vai explorar como essa promessa impacta as nossas escolhas, o nosso relacionamento com o mundo. Fica ligado. Nossa, quanta coisa a gente já conversou sobre essa promessa do retorno de Jesus, né? A confusão dos discípulos, a importância da cruz, como essa promessa impacta a nossa vida. Me fala o que mais te marcou nessa conversa. Olha, acho que o que mais me tocou foi essa força transformadora da promessa, sabe? Não é só um consolo para o futuro, mas um chamado para vivermos diferente hoje. É verdade. A gente viu como a promessa nos impulsiona a agir, a ter um senso de urgência, viver com propósito. Mas como a gente faz para essa promessa não ficar só na teoria, sabe? Para ela se tornar real na nossa vida. Acho que a chave está em conectar a promessa com o nosso dia a dia, com as nossas decisões, com a forma como a gente se relaciona com o mundo. Lembra que a gente falou de ser sal e luz? Sim. Levar a mensagem de amor e esperança de Jesus para todo canto. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Pensa nas pequenas coisas. Um gesto de gentileza para um estranho, uma palavra de encorajamento para um amigo que está desanimado, perdoar alguém que te magoou. Atitude simples. Que refletem o amor de Cristo e podem mudar a vida de alguém. Entendi. É sobre viver a fé na prática, em cada detalhe. Mas e quando a gente se depara com situações difíceis, injustiças, sofrimento? Como a promessa do retorno de Jesus nos ajuda a enfrentar isso? É nessas horas que a esperança se torna ainda mais importante, né? A certeza de que a vitória final já está garantida em Cristo nos dá força para continuar, para não desistir diante das dificuldades. Esse mundo não é o nosso destino final. Existe um lar eterno nos esperando, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Pensar nisso nos ajuda a ter uma visão mais ampla, a não se abater pelas dificuldades. Mas como a gente cultiva essa esperança num mundo tão cheio de problemas, de notícias ruins, de incertezas? A gente precisa se agarrar naquilo que é firme, sabe? Naquilo que nos ancora. A palavra de Deus, a oração, a comunhão com outros cristãos são fontes de força e esperança que nos sustentam. É como se a gente precisasse se conectar com a fonte da nossa esperança todo dia, para renovar as energias, né? Exatamente. É alimentar a fé, buscar a presença de Deus, mesmo na correria do dia a dia. E quando a gente faz isso, a gente sente uma paz que vai além das circunstâncias. Uma alegria que não depende das coisas de fora. É como um oásis no deserto. Um lugar de paz, de esperança que nos revigora. E essa esperança, essa paz, a gente não pode guardar só pra gente, né? Tem que ser compartilhada. É verdade, a gente precisa ser um reflexo da luz de Cristo, contagiar as pessoas com essa esperança. Mas como a gente faz isso de forma genuína, sem parecer artificial? Acho que o segredo é viver o que a gente acredita. Ser um exemplo da transformação que Cristo faz na nossa vida. As pessoas percebem quando a gente é autêntico, quando a gente vive o que prega. Entendi. Não é só falar de fé, é mostrar ela através das nossas ações, das nossas escolhas, da forma como a gente ama e serve o próximo. Exatamente. É deixar a fé transparecer em tudo o que a gente faz, contagiar as pessoas com a esperança que a gente carrega. E essa esperança não é só um desejo, é uma certeza. A vitória final já é nossa em Cristo Jesus. E essa certeza nos impulsiona a viver com propósito, com amor, com a expectativa de um dia ver Jesus face a face. Nossa, que conversa incrível! Obrigada por compartilhar seus conhecimentos e reflexões comigo. Eu que agradeço o convite. Espero que essa conversa tenha te inspirado a mergulhar mais fundo nessa promessa e a viver essa esperança de forma cada vez mais intensa. Com certeza. E a você que acompanhou a gente nesse mergulho, fica o convite para continuar essa reflexão. Buscar na Palavra de Deus a fonte da verdadeira esperança e viver cada dia com a expectativa da volta gloriosa do nosso Senhor. Até a próxima.